qual das seguintes opções define corretamente uma chave primária em um banco de dados relacional? Letra A, um atributo que permite a identificação exclusiva de cada registro em uma tabela. Letra B, um campo que armazena valores duplicados em uma tabela. Letra C, uma restrição que impede a criação de relacionamentos entre as tabelas. Letra D, um índice que dificulta o acesso das consultas em uma tabela. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Letra A, B, C ou D? Né? Então vamos lá, vou começar aqui a dar as explicações dessa questão para vocês. A primeira coisa que vocês precisam saber, olha ali, mais uma resposta na letra A. Então a primeira coisa que vocês precisam saber aqui é a ideia de como é formado um banco de dados relacional. Olha só essa ilustração que eu trouxe aqui para vocês. Banco de dados relacional, normalmente ele é formado por diversas tabelas que se relacionam entre si. Por exemplo, aqui vocês podem observar que eu tenho 3 tabelas descritas nessa imagem. A tabela clientes, a tabela cursos e a tabela matrículas. Cada uma dessas tabelas é formada por diversos campos que também podem ser chamados de atributos ou colunas, como por exemplo aqui na tabela clientes eu tenho o campo nome, o campo e-mail, o campo cidade, o campo estado, o campo telefone, ou poderia dizer o atributo ou a coluna nome, o atributo e-mail, cidade, estado e telefone, certo? Outra coisa importante é que nós temos também os chamados registros. Uma linha dessa tabela é um registro dessa tabela, que também é conhecido, muitas vezes aparece isso em algumas provas de concurso, como tupla. Então, um registro é uma linha. Toda essa linha que eu estou destacando aqui para vocês é um registro dessa tabela, certo? E esse registro, que é essa linha, como eu disse, pode ser chamado também de tupla. Outra observação que eu preciso fazer com vocês. Dentro do registro, é claro que nós temos os chamados dados. Nesse caso aqui, observa que esse registro é formado por diversos dados, relacionados aqui ao nome Marinalva, o e-mail, a cidade ali de Fortaleza, o estado do Ceará e aquele telefone indicado. Pois bem, isso é para que vocês tenham uma pequena ideia de como é um banco de dados relacional nos seus conceitos de tabelas, campos, que podem ser chamados de atributos, registros ou tupla, e os próprios dados, certo? Feito essa observação, agora eu quero falar sobre o que a questão pede efetivamente, que é a ideia da chave primária, a primary key. O que é uma chave primária? Ela é uma chave, como o próprio nome diz, que vai identificar exclusivamente cada registro em uma tabela de banco de dados. É muito importante essa palavrinha, chave primária identifica exclusivamente cada registro em uma tabela de banco de dados. Esse ponto ele é muito abordado nas provas, a ideia da chave primária em identificar uma exclusividade de cada registro. Essas chaves primárias elas vão facilitar muito o relacionamento entre as tabelas, quer dizer, vão facilitar a vinculação de informações que estão em tabelas separadas que agora podem se vincular umas às outras, né? E é sempre recomendável que você tenha, quando falamos aí de um banco de dados relacional, que você tenha uma chave primária em cada tabela. Vamos demonstrar isso na prática aqui. Vou novamente sair da tela para facilitar a visualização para vocês. Observa nessa imagem da ilustração que eu tenho aqui 3 tabelas, a tabela clientes, a tabela matrículas e a tabela cursos. Cada uma dessas tabelas aqui tem diversos campos que aqui estão descritos. Percebe que na tabela clientes eu defini como chave primária o campo nome. Na tabela matrícula, na tabela curso eu defini como chave primária o campo curso e na tabela matrículas eu defini como chave primária o campo código matri. Então é importante que a gente tenha dentro de cada tabela a definição de uma chave primária, certo? Outro ponto importante para as provas é o conceito da chamada chave estrangeira, que embora não tenha sido citada aí nessa questão, é importante que a gente saiba o conceito da foreign key, que é a ideia da chave estrangeira. Que, na verdade, uma chave estrangeira é um determinado campo que aponta para a chave primária de uma outra tabela em um determinado relacionamento. Então nós vamos dizer que uma chave estrangeira é aquela que vai apontar
para uma determinada chave primária em um relacionamento. Também vou demonstrar para vocês aqui a ideia desta chave estrangeira. Acompanha comigo aqui a mesma ideia ali da minha tabela clientes, com a chave primária sendo o nome. E aí percebe que aqui na tabela matrículas, que tem a sua chave primária também, pessoal, que é código matri, tem aqui o campo aluno, que é uma chave estrangeira. Isso porque esse campo aluno, ele está apontando num determinado relacionamento para a chave primária da tabela clientes. E quando então um campo aponta num relacionamento para a chave primária de uma outra tabela, a gente chama ela de chave estrangeira. Assim como nome curso aqui também é uma chave estrangeira, porque nome curso está apontando para a chave primária da tabela cursos em um relacionamento entre essas tabelas. Então esse conceito de chave estrangeira também é interessante que a gente entre na prova sabendo. Tá? Outro ponto importante é a possibilidade de surgir algumas provas de concurso indicando aí o que a gente chama de chave composta. E a chave composta nada mais é do que o uso de vários campos combinados para formar uma chave primária, porque a gente pode pegar diversos campos e formar, através da união, da combinação desses diversos campos, formar uma chave primária. Vamos mostrar isso. Então aqui eu tenho a minha tabela clientes e eu resolvi definir como chave primária a combinação do campo nome e do campo e-mail. Então se eu estou usando dois campos combinados, nesse caso o campo nome e o campo e-mail, como chave primária, eu vou dizer que essa é uma chave composta. Então a chave composta é uma chave primária formada por mais de um campo, como nós vimos aí nesse exemplo. Agora, depois de falar sobre tudo isso, ainda existe a chamada chave secundária. Pessoal, chave secundária é toda e qualquer chave que é utilizada para realizar algum tipo de pesquisa naquela tabela do banco de dados, para fazer algum tipo de classificação, para filtrar ou para recuperar registros. Por exemplo, de repente eu quero fazer uma recuperação de todos os registros que a cidade é igual Fortaleza. Então quer dizer que nesse momento o campo cidade está funcionando como chave secundária. A ideia de chave secundária, o próprio nome já diz, ela é secundária. Ela só é usada no momento que eu vou fazer uma pesquisa, uma classificação, vou filtrar algum tipo ou recuperar algum registro. Aí eu posso, por exemplo, eu quero recuperar dados da cidade de Fortaleza. Então quer dizer que nesse momento o campo cidade, que não era uma chave primária, está funcionando como uma chave secundária. É uma chave adicional para fazer a recuperação, a classificação, pesquisa ou filtragem. Tá? Agora sim, pessoal, já podemos voltar lá na questão. A questão dizia qual das seguintes opções define corretamente uma chave primária em um banco de dados relacional. E ali, olha só o que já nós temos na letra A de América, dizendo um atributo que permite a identificação exclusiva de cada registro em uma tabela, que foi o que eu comentei com vocês. A essência de uma chave primária em uma tabela de um banco de dados relacional é a ideia da identificação exclusiva de cada um desses registros que são colocados nas tabelas dos bancos de dados. Então, identificação exclusiva é o fundamento básico para dizer que aquilo é uma chave primária, e lembrando que o ideal é que cada tabela tenha a sua própria chave primária, e por isso a resposta aqui, a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. A letra B dizia um campo que armazena valores duplicados em uma tabela. Com certeza não, porque é justamente o contrário disso, evitar essa duplicação. A letra C, uma restrição que impede a criação de relacionamentos entre tabelas. Também errado, é o oposto disso, facilita o relacionamento entre as tabelas. E a letra D, um índice que dificulta o acesso das consultas em uma tabela, o que está errado também, facilita porque organiza a tabela e não dificulta. Então a única de fato certa aqui para essa questão é a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, né?